Na aula de hoje falaremos sobre regra de três composta. A regra de três composta é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem mais de duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Sendo assim, na regra de três composta, o procedimento é bem semelhante da regra de três simples. Vamos verificar o exemplo abaixo e compreender as formas de resolver essa situação. Exemplo: com 600 kg de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. Com 800 kg de ração, é possível alimentar 25 cavalos durante quantos dias? Com estas informações, podemos fazer uma tabela de forma a analisar a situação problema em questão. Diferente da regra de três simples, onde tínhamos três valores fornecidos e uma incógnita, agora teremos mais quantidade de valores fornecidos, mas permanecemos com uma incógnita a ser resolvida. Como não podemos fazer uma proporção com duas igualdades, temos duas maneiras diferentes para resolver. Para resolver a situação, teremos duas maneiras. A primeira maneira é usando duas regras de três simples. Assim, iremos analisar somente duas grandezas, sempre tendo a grandeza que está incógnita comparada com outra grandeza. Analisando a primeira regra de três, vamos selecionar a grandeza de massa de ração e número de dias, imaginando que o número de cavalos fosse permanecer igual. Caso aumente a massa de ração, aumentará o número de dias, pois os cavalos terão mais ração e poderão comer por mais dias. Neste caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Sendo assim, fazemos a proporção e resolvemos pela propriedade fundamental da proporção. O resultado de número de dias será 40. Agora, na segunda regra de três, iremos analisar a terceira grandeza, que é número de cavalos, juntamente com o número de dias, imaginando que a massa de ração fosse permanecer igual. Perceba que o valor encontrado na primeira regra de três será substituído na tabela no número de dias. Analisando as grandezas, caso aumente o número de cavalos, diminuirá o número de dias, pois tendo mais cavalos, a ração será consumida em menos dias. Neste caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Sendo assim, fazemos a proporção não esquecendo de inverter a razão, pois é inversamente proporcional. E resolvemos novamente pela propriedade fundamental da proporção. O resultado final de número de dias é 32. Logo, com 800 kg de medida de massa de ração, é possível alimentar 25 cavalos durante 32 dias. A segunda maneira de resolver uma regra de três composta é fazer pelo método prático, onde analisamos todas as grandezas no mesmo cálculo. Note que a tabela de informações realizada para os dois métodos é a mesma, e a análise que era feita em duas partes será feita novamente, mas apenas um cálculo será feito. Vamos resolver. Analisando as grandezas, se mantermos o número de cavalos, a medida de massa de ração e o número de dias são diretamente proporcionais. Então, mantemos a ordem dos termos da ração. Considerando a mesma medida de ração, o número de cavalos e o número de dias são inversamente proporcionais. Então, precisamos inverter a ordem dos termos da razão envolvendo o número de cavalos. Essa análise é muito importante, pois serão os valores que irão compor o nosso cálculo. Após a análise da tabela, o cálculo ficará assim: 30 dividido por x é igual a 600 dividido por 800 vezes 25 dividido por 20. Note que teremos três razões, porém não podemos fazer a proporção com duas igualdades. Dessa forma, sempre a razão que possuir o x ficará de um lado da proporção e do outro lado faremos a multiplicação das outras razões. Ao fazer a multiplicação, ficaremos com uma única razão. Após, faremos a propriedade fundamental da proporção. O resultado final é x igual a 32. Logo, com 800 kg de medida de massa de ração,
É possível alimentar 25 cavalos durante 32 dias. Como você pode ver, os resultados de ambas maneiras foram iguais, portanto, é indiferente a forma que você irá resolver. Faça sempre pela maneira que você preferir e se sentir mais confiante. Independente da maneira que você escolhe, as análises são importantes para que as razões e proporções fiquem corretas. Lembre-se de utilizar o raciocínio lógico no momento de analisar.